E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Eliezer e nós estamos no canal Universo Sentido. Eu darei prosseguimento a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos tratar de algumas questões aí concernente onde está Deus? Onde é o atuar de Deus? Deus realmente existe? Ou nós viemos ao acaso? Nós somos fruto de um mero acaso? Enfim, antes da gente entrar nesta questão, eu peço a vocês aí que não se esqueçam de se inscreverem em meu canal do YouTube e também eu peço para que vocês aí façam uma visita na minha playlist, principalmente a playlist de nome Rasgando-se o Véu do Oculto, onde lá vai ter diversos vídeos e basicamente um vídeo complementa o outro. Enfim, vamos lá. Onde está Deus? Será que Deus ele é uma figura que atua externamente à vida? Será que ele criou a vida e atua de longe na vida? Ou será que Deus é uma figura interna à vida, ou seja, uma figura que está intimamente ligada à vida? Quando eu digo vida, eu digo todos os seres, todas as espécies viventes têm por si uma ligação íntima com Deus. Enfim, nós vamos perceber, dentre outras crenças, que basicamente nós somos divididas aí em duas maiores, que é a primeira crença no Deus bíblico, né, no Deus que eu vou classificar do haja luz, no Deus religioso, principalmente aí o que impera a maioria da crença ocidental, que é o Deus aí do cristianismo, e também nós temos aquela crença ou aquela teoria do próprio Big Bang, que é uma teoria mais aí pautada nos meios científicos. Embora a teoria do Big Bang não seja uma unanimidade entre os cientistas, entre os estudiosos, foi essa teoria aí que perdurou por longo tempo, enfim, mas ainda assim há grandes entraves, grandes debates aí para discutir, ou seja, ainda se é um incógnito, mas basicamente a gente vai frisar aí na teoria do Big Bang e também na teoria do haja luz. Eu vou dizer rapidamente aqui um pouco das duas teorias para nós entendermos um pouco aí aonde que é Deus, aonde está Deus, aonde é o atuar de Deus, como nós fazemos para acessar essa grande entidade inteligente que está por trás de toda a vida, ou se ela realmente existe. Se ela realmente existe, do que se trata esse Deus? Será que ele é um ser imagem e semelhança do homem? Enfim, se a gente for aqui pautar pelo ponto de vista religioso, que é basicamente lá o que está escrito no livro de Gênesis da Bíblia, escrito por Moisés, a gente vai perceber que lá no livro de Gênesis diz que Deus ele criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo ele descansou. Essa ideia ela ganhou aí um grande reforço a partir do modelo aí do céu concêntrico de Ptolomeu, e esse modelo de céu concêntrico ele durou praticamente aí quase 1500 anos. No que consistia esse modelo de céu concêntrico de Ptolomeu? Basicamente era que a Terra era o centro do universo e todos os grandes astros, as estrelas, os satélites naturais, eles giravam em torno da Terra em si. Enfim, também era dividido aí em alguns céus, basicamente 7 céus. Segundo aí, se a gente for fazer uma fusão ao modelo do haja luz bíblico, bem como o modelo ptolomaico, a gente vai perceber que o que se dá a entender é que Deus habita ao longe da terra, todavia ele criou toda a vida nascente, toda a vida aí que há na terra, mas ele está basicamente sentado num trono ditando as regras de boa conduta, ou seja, ditando o que deve-se e o que não deve-se ser feito pelo homem. Também dentro deste modelo
fundindo o modelo da Gênesis, bem como o modelo de Ptolomeu, dá-se a entender também que o homem, dentre todas as espécies de vida, ele é o que está no ápice, ou seja, o homem é que está praticamente no poder de tudo. O homem é o mais especial dentre todas as outras espécies de vida, é claro, dentro deste modelo aqui da Gênesis, fundindo com o modelo aí de Ptolomeu, de perceber a existência, perceber como a mecânica da vida funciona. Enfim, então esta é a grande aí, divergência que eu vejo com relação a essa própria crença. É claro que para os nossos antepassados isso foi muito válido, pois era a maneira em que, pelo menos a maioria que habitava neste orbe enxergava a vida como a Terra sendo o centro do universo, e esse era aí a perspectiva com que eles viam aí os fenômenos da criação em si. Mas a grande incongruência que eu vejo dentro deste modelo é justamente nesta intuição de que o homem é o ápice da criação e que Deus criou todas as coisas, mas que Deus ele está fora destas coisas, ou seja, ele está num céu muito longe daqui, preparando o galardão aí para os seus escolhidos, mas ele praticamente não tem quase que nada a ver com a vida que ele mesmo criou. Ou seja, dá-se uma intenção de que Deus, o Criador da vida, como até diz aqui esse próprio modelo do Haja Luz, ele não está com a vida, e sim ele está desligado da vida, e aí até surge a religião, que nada mais, nada menos tem o significado de religação, ou seja, religar-se com Deus. Essa é a impressão que se tem, mas a incongruência também está aqui, porque se a gente for pensar dentro de um conceito filosófico, nós vamos perceber que se Deus é o Criador da vida, nada mais do que óbvio do que ele estar intimamente ligado com a vida, e este intimamente ligado com a vida é o que está por trás da vida. Se a gente for levar esse conceito dentro de um meio científico, nós vamos descobrir que Deus ele é a origem. Se ele é a origem, ele está atuando dentro de um microcosmo, por assim dizer. Dentro do modelo Big Bang, a gente tem uma leve intuição também que ele está um pouco ligado com a própria criação, ou seja, dentro do religioso nós vamos dar assim a entender que Deus ele é a imagem e semelhança do homem, ou seja, Deus ele pode ser a figura de um homem gigantesco, barbudo, que está sentado no trono. É claro que isso aqui que eu estou dizendo é uma analogia, enfim. Mas aqui, esse Deus criação, ele já deixa de ter essa personalidade humana e ele passa a ser um certo tipo de energia primitiva que impulsiona toda a vida. Tanto Deus do Big Bang como o Deus do religioso, ou Deus da religião, eles estão intimamente ligados com a vida, ou seja, são entidades que estão atuando dentro do microcosmo, mas que faz o macrocosmo acontecer. O lado incongruente que eu vejo da teoria do Big Bang é dessa teoria aí da espontaneidade, ou seja, que a vida surgiu ao acaso. Mas aí com o passar do advento científico, o passar do advento aí dos estudos aí dentro do mundo muito pequeno, dentro do microcosmo, ou seja, esses grandes estudos aí dentro do campo celular, que é o estudo da biologia, demonstra que existe sim uma grande complexidade que compõe a vida. Numa simples célula existe aí campo para anos e anos e anos e anos de estudos, e isso tudo diz que dentro do mundo muito pequeno isso não pode acontecer ao acaso, ou seja, essa teoria do acaso ela acaba aqui entrando aí em choque, ela acaba também que se desmoronando, tanto é aí que nos meios acadêmicos essa teoria do acaso ela está praticamente entrando aí em xeque. Enfim,
como também aí a teoria do haja luz. É claro que depois do advento aí científico propriamente dito aí, depois do renascimento aí dos grandes cientistas que só vem inovando aí o modo de pensar humano, também essa teoria do haja luz, ela vai caindo aí num conceito mítico, ou seja, a teoria do haja luz regeu o universo por um tempo, mas hoje não se é mais admissível que essa teoria reine a nossa percepção, tendo em vista que é inadmissível que nós ainda consigamos entender que o planeta Terra é o centro do universo. Hoje está mais do que bem conceituado de que a Terra é apenas um grão de areia orbitando a imensa estrela solar conhecida como Sol. Mas essas duas teorias elas têm um certo ponto válido, que é uma certa impulsão para que a gente possa pensar diferente. E dentro desse vídeo é isso que eu quero trazer para vocês aí, uma nova maneira de perceber a vida. É claro que eu não estou trazendo uma ideia que é uma ideia nova, essas ideias elas são milenares, principalmente aí os orientais, eles sempre proliferaram essa ideia, essa filosofia de que Deus é algo íntimo e que Deus não tem absolutamente nada a ver com algo que está lá fora, enfim, mas eu quero trazer aqui essa ideia aí no intuito aí de que você incremente um pouco mais a sua ideia, no intuito de que se haja uma luz na mente das pessoas, para que as pessoas também possam pensar de maneira diferente com relação ao próprio Deus, onde é o atuar de Deus filosoficamente, beleza? Dentro dessa ilustração, a gente vai perceber que se nós queremos ver aonde é o atuar de Deus, nós temos que entender que ele, se ele é uma entidade que está ligada com a vida, se ele é uma entidade que criou a vida, ele filosoficamente, ou ele objetivamente, ou obviamente, é uma figura primária, ou seja, ele é a fonte da vida. Se ele é a fonte da vida, ele tem necessariamente que ser o primeiro elemento. Se ele é o primeiro elemento, ele tem necessariamente que estar dentro de um microcosmo emanando energia para o macrocosmo. Dentro desta ilustração que eu usei aqui essa bolha de sabão para dar assim uma cara de sutileza, sutilidade, uma coisa bem fragilizada, todavia algo macro que compõe todas as paredes do cosmo. E eu vou chamar isso aqui uma representação do próprio Deus, do próprio Criador, do próprio todo. E eu também vou classificar aí como mente, como entidade pensante ou como consciência como um todo. E o que é essa consciência? O que é esse Deus? Para mim, o Deus, ele é um conjunto infinito de informações. E esse conjunto infinito de informações é que vai dar aí uma grande e colossal inteligência, ok? Para nós atingirmos as grandes profundidades do Criador, nós temos que fazer um mergulho para o campo macro, para aquilo que permeia todo o cosmo. Mas para nós fazer esse mergulho para o campo macro, nós temos que fazer um mergulho para dentro. Dentro desse conceito, dentro dessa ideia, o que eu vou dizer? Que o macro, o mundo macro, todos esses astros, essas estrelas, os sóis, todos os eventos que nós observamos que estão em primeiro momento para fora de nós, eles são as entidades microcósmicas, ou seja, eles estão dentro desse campo que é macro, desta grande consciência, ou seja, a grande consciência ela atua por trás de toda a vida. Todavia, essa grande consciência é o que permeia todo o cosmo, ou seja, o macrocosmo, o que nós entendemos por macrocosmo, na verdade, é o microcosmo que está dentro daquilo que nós entendemos por microcosmo, ou seja, a consciência ela é essa superfície da bola e todas as entidades inteligentes
que nós entendemos por macrocosmo estão dentro da bola. Vendo dentro dessa ilustração, nada mais do que óbvio de que nós entendermos que o micro na grande verdade é o macro e o macro na grande verdade é o micro, porque o micro está fora, porém totalmente interligado com o macro, e o macro está dentro porque está dentro aqui, como representa aqui essa bola de sabão, essa Via Láctea, por exemplo, aí recheada aí de bilhões de sóis. E aí que nós vamos perceber aonde que é o atuar de Deus dentro das objetividades da própria vida. Se Deus é a entidade maior que permeia todo o cosmos, que está em toda a vida, ele é a entidade criadora, ele é o responsável pelo haja luz, também é o responsável pelo Big Bang, nós vamos entender que ele é o macro e que está permeando toda a vida. E se Deus ele é uma entidade pensante, ele é uma entidade consciente, ele é uma grande inteligência, eu também vou ligar que todo o ser pensante por si só já é um desfilamento, um desfragmento do todo. E se Deus ele atua no campo macro, mas este campo macro, para nós nos aprofundarmos nele, é necessário que nós atinjamos o campo micro, uma vez nós sendo o filamento do próprio todo, ou seja, uma gota desse todo, nós também atuamos juntamente com o todo. Se o todo, que é Deus, é uma entidade criadora, todo ser pensante que dentro do cosmos está, também é entidade criadora, assim como ele. E essa junção infinita de criação da inteligência que vai compor quem é Deus propriamente dito, ou seja, uma entidade sutil que impulsiona a vida, todavia, ou uma entidade infinitamente inteligente. E aí, na ilustração de baixo, a gente vai entender aí como nós podemos acessar essa grande inteligência consciente, propriamente dito aqui, aonde é o atuar de Deus, aonde está esse trono de Deus emanando vida para todo o universo. Basta, sem sombra de dúvida, que nós penetremos para dentro de nós, para nós atingirmos esse macrocosmo. O que em primeiro momento nos parece um mundo infinitamente pequeno, na grande verdade é o mundo maior, é o macrocosmo. Então, para nós acessarmos, eu vou trazer uma ilustração aqui, só para a gente entendermos um pouco de como funciona essa mecânica do macrocosmo. Ela é um pouco meio enigmática de você tentar imaginar um mundo microcosmo, ou seja, um mundo infinitamente pequeno, como uma entidade grande, ou seja, maior até do que os sóis, do que as estrelas. Fica um pouco difícil de a gente tentar entender, enfim, mas é desta maneira, pelo menos ao meu ponto de vista, que funciona a mecânica da vida, porque eu vejo que se existe uma entidade criadora, ela tem que estar por trás da vida, ela estando por trás da vida, ela tem necessariamente que atuar no microcosmo. Todavia, se existe vida em todo o universo, isso diz que essa entidade criadora que está por trás de todo o cosmo, que eu vou chamar também de consciência, e vocês podem chamar de Deus, ela permeia todo o cosmo, no entanto, ela é praticamente o macrocosmo, ou seja, o microcosmo deixa de ser micro e ele torna-se um macrocosmo na grande verdade. Enfim, nós estamos vendo aqui uma face. Se nós colocarmos um microscópio nessa face, nós vamos nos deparar basicamente aí com o corpo celular. Só nessas células existe aí uma cadeia complexa, extremamente complexa de informações, e isso aqui demanda décadas de estudo para que nós desenvolvamos alguns ideais, algumas concepções para nós entendermos aí o corpo celular. E enfim, e até hoje ainda nós estamos caminhando e nós teremos um longo caminho ainda a percorrer para nós descobrirmos os verdadeiros mistérios que acontecem dentro de uma única célula. Ou seja, essa célula aqui não, já é mais do que sabido de que ela atua inteligentemente e ela contribui de maneira
direta, de maneira ligada para a vida. Se nós colocarmos um microscópio mais potente no núcleo dessa célula, nós vamos nos deparar com o famoso DNA. O DNA nada menos do que é o responsável aí pela formação celular, e ele se encontra no núcleo das células. Esse sujeito aqui, ele estima-se aí que ele deva ter mais ou menos 1,2 bilhões de bits, uma coisa assim. Ou seja, se nós formos colocar todas as informações que estão digitalizadas nesse DNA, o livro que nós formos escrever essas informações, ele vai chegar praticamente daqui na Lua. Isso é só para se entender o quanto de complexidade, o quanto de informações se comporta apenas um DNA, e nós somos recheados de trilhões de células. Então a gente vai ver que o microcosmo, ele é extremamente complexo, extremamente sutil, todavia ele carrega um mundo colossal de informações. Se nós entendemos que informações está associado à inteligência, nada mais do que óbvio de que nós entendermos que o microcosmo, ele é extremamente inteligente. Se nós aprofundarmos na estrutura íntima do próprio DNA com o microscópio, nós vamos sair aqui nas moléculas, no campo das moléculas, que são as ligações atômicas. Se nós aprofundarmos ainda mais, nós vamos nos deparar com os átomos propriamente dito, e é aqui que vai entrar aí o mundo da física quântica, que a gente vai entender que ele, embora colabore e está colaborando de maneira direta, e com o advento da física quântica nós demos um salto quântico na própria tecnologia, a gente vai perceber que dentro aqui desse mundo muito pequeno cabe aí o mundo da própria imaginação, ou seja, são entidades ideológicas, entidades aí que elas vão se aprimorando com o passar do tempo, e a gente vai ver que esse mundo da física quântica tem um pouco mais de 100 anos, ele ainda é um mistério, todavia nós já sabemos que esse mundo infinitamente pequeno e inteligente, ele atua de maneira direta e ele colabora de maneira objetiva para toda a vida como ela é, assim como nós compreendemos que ela é. Enfim, se nós formos estudar a natureza atômica, nós vamos descobrir que no núcleo do átomo, onde é composto aqui por prótons e nêutrons, nós vamos nos deparar com os quarks. No próton nós vamos encontrar aí 2 quarks up e 1 quark down. No nêutron nós vamos encontrar 2 quarks down e 1 quark up. Enfim, este aqui seria o núcleo do átomo, e aí a gente vai conhecer como partículas subatômicas. É lógico que aqui também surgem algumas outras teorias, como teoria das cordas, aí também tem aí as forças fraca e força forte. Enfim, se nós esmiuçarmos um pouco mais esse núcleo atômico que está dentro de um campo infinitamente pequeno, praticamente, nós vamos deparar aí com o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, ele rendeu aí o prêmio Nobel da Física para o físico Peter Higgs, dado que o próprio bóson de Higgs, esse oceano que permeia toda a vida, o responsável pela vida, assim como diz a teoria, ele foi descoberto aí no colisor de Hadrons, na Suíça. Enfim, para a gente dar uma certa limitação, mas eu vejo que ainda não acaba aqui, e num outro vídeo onde eu vou dizer sobre o decaimento das mônadas, ou seja, o decaimento da consciência, a gente vai trabalhar com esse mundo infinitamente pequeno, e a gente vai ver que aqui ainda se aprofunda um pouco mais, mas eu vou discorrer esse assunto no próximo vídeo para nós percebermos aonde que é exatamente o atuar das entidades pensantes, o atuar da própria consciência, o atuar de Deus. Bem, com essa exemplificação, já ficou muito claro de que a entidade inteligente por trás da vida atua no microcosmo. A gente vai dar uma certa limitação aqui e a gente vai entender isso aqui como o bóson de Higgs dentro dos meios científicos, ou também eu posso dizer que
esse oceano, esse gigantesco oceano por trás da vida pode ser chamado de entidade pensante, ou pode ser chamado de consciência, ou pode ser chamado de entidade criadora, uno, todo, ou Deus, como é popularmente conhecido no Ocidente. Enfim, esse imenso oceano sutil, ele é que atua aqui nessa superfície da bola. E aí eu vou concluir para vocês que o micro é, na grande verdade, o macro, e o macro é o micro, ou seja, Deus é a entidade criadora, e tudo que existe fora de Deus, ou seja, todos os fenômenos existenciais que nós interagimos no meio externo, nada mais é do que a manifestação de Deus. Ou seja, onde está Deus? Deus, ele é a vida. Portanto, tudo que vive é a manifestação de Deus. Nós vamos ver que dentro desse conceito religioso de Moisés, ele já começa a ter uma certa incongruência, porque a gente vai começar a perceber o mundo como que se algumas pessoas elas precisam de Deus para elas alcançar um certo tipo de galardão, um certo tipo de céu, e a gente vai ver que essa teoria ela já não combina mais com a própria vida, porque, como já dito, se Deus é vida, tudo que existe já é por sinal, já é por si a grande manifestação do tudo. Eu vejo que esse sentido de religação é praticamente as pessoas voltarem para si mesmo e entender que elas são o próprio Deus manifesto na matéria, colaborando para o conjunto, colaborando para o todo, ou seja, nós somos praticamente deuses em ação. Esse modelo religioso ele vai trazer uma certa sabotagem nas pessoas, porque eles vão dizer às pessoas que Deus é algo externo, é algo que está lá fora, é algo que está no céu, é algo que praticamente não tem ligação com a vida, e sim que ele quer se ligar com a vida. Todavia isso começa assim a ficar incongruente. Enfim, para a gente reforçar essa ideia do fenômeno do observador, ou seja, do atuar da consciência, eu trouxe essa ilustração só para a gente frisar um pouco mais aí de como funciona essa mecânica aí da observação. Eu trouxe aí um sol representando a própria luz, a lua, que é um astro, um satélite natural que orbita em torno da Terra e que ele é magnífico. E eu trouxe também aqui uma representação aqui até do Pequeno Príncipe, como se ele estivesse observando a Lua. E a gente vai ver como se dá esse fenômeno de observação da própria Lua. E lembrando que isso é uma ilustração para a gente englobar como se dá o fenômeno da visão como um todo. Ou seja, o que acontece aqui é que os raios solares, a luz do Sol, eles vão incidir sobre a Lua. Essa própria luz, ela vai digitalizar, ela vai escrever aqui toda essa informação da Lua, e essas informações, elas refletirão para os olhos do observador. A gente vai entender dois conceitos. A Lua, propriamente dito, é uma entidade que está lá. Todavia, ela é passiva de interpretação do observador, ou seja, se esse observador entender que a Lua é o Deus Tupã, a Lua vai ser o Deus Tupã para ela. Se esse observador entender que a Lua é um satélite natural que orbita em torno da Terra, essa Lua necessariamente tem que ser um satélite natural que orbita a Terra. E aí a gente vai entender o porquê que o observador ele está diretamente ligado com a própria criação, ou seja, uma vez o Criador sendo a entidade macro que está por trás de toda a vida, toda a sua criação, ou seja, toda a entidade consciente também está envolvido no processo da criação. Para nós frisarmos aqui, a luz criptografada com as informações da própria Lua vem até os olhos do observador. Por sua vez, os olhos do observador, eles vão aqui decodificar todas essas oscilações de luz, eles vão enviar aí as áreas responsáveis pelo fenômeno visual que está no cérebro. O cérebro vai processar de acordo com o entendimento da própria consciência em si, que gerou um certo ponto de vista dentro das culturas, enfim, e vai
trazer aqui para a consciência, que é a entidade pensante, ou seja, que vai trazer realmente para o nosso eu imortal, o nosso eu eterno, o nosso eu centelha divina, que estamos animando corpos dentro do palco de manifestação da vida, que hoje nós conhecemos por planeta Terra e também é conhecido por Matrix. E aqui a gente vai ver que diretamente nós estamos ligados no processo de criação. Eu observo que os grandes entraves ideológicos, as guerras em nome de Deus, em nome de alguns ideais, em nome de algumas ideologias, de alguns costumes, é justamente aí o que vai denunciar a falta de consciência dos seres humanos, de nós seres humanos, ou seja, o que falta, o que carece em nós seres humanos é um despertar da consciência, é um olhar para si mesmo, é um voltar para si mesmo e entender que assim como a entidade criadora maior, nós também o somos, nós somos criadores. Uma vez que Deus, sendo a verdade absoluta, toda a sua centelha já é por si a verdade absoluta. Ou seja, enquanto as pessoas não despertarem para essa grande verdade, os conflitos ideológicos nunca vão se acabar, porque a mesma verdade que está nesse sujeito também está em todos os indivíduos que estão em seu entorno. Ou seja, a mesma verdade que existe numa certa cultura é a mesma verdade que existe numa outra cultura. O que vai colocar aí os entraves ideológicos são as maneiras que elas veem essa verdade. No entanto, a entidade criadora e nós, seres pensantes, que estamos diretamente ligados com a própria criação, nós estamos engendrando verdade. E o que carece de uma posição mais inteligente, mais objetiva dessa verdade é entender que todos nós somos essa verdade, e o que carece é nós aí desenvolvermos uma certa passividade para entender a verdade do outro, bem como o outro entender a nossa verdade, e nós estabelecermos, unir essas duas verdades, estabelecermos aí um conceito ainda mais inteligente com relação à própria existência. Ou seja, os conflitos ideológicos, eles surgem justamente porque, por exemplo, o João, ele acha que ele conhece toda a verdade. A partir do momento que ele tem a plena certeza de que ele está com a verdade, ele passa a julgar as outras pessoas que pensam diferente dele, achando que as outras pessoas estão fora desse ciclo da vida. Mas a própria vida, dentro deste ponto de vista, vai dizer que todos os seres que estão dentro do cosmos, quer conhecemos ou quer não conhecemos, eles estão intimamente ligados com a verdade, eles estão intimamente ligados com Deus, eles estão intimamente ligados com o todo, com a criação, com essa grande inteligência. Nada está fora, tudo está dentro, e tudo que está dentro já é por si só a grande manifestação do todo, desse conjunto infinito de informações. Ou seja, aqui até entra um conceito bíblico, crístico, de amar uns aos outros, enfim, porque o outro é o mesmo que você, apenas manifestando com outros pontos de vistas, porque assim como você está diretamente responsável pela criação, assim como você, observador, classifica as coisas, o outro também. No entanto, a gente tem que ver o sentido mais profundo, ou seja, nós temos que olhar o espírito, a centelha divina que está por trás da vida, impulsionando toda a vida. Aonde é o atuar dessa consciência? Onde é o atuar do eu sou, do eu pensante? Está justamente aqui. E a gente vai detalhar um pouco mais no próximo vídeo, onde eu vou dizer sobre o decaimento da consciência. A gente vai observar que a entidade pensante, ela está no microcosmo, e aí ela vai aqui dar sentido, ela vai aqui causar uma certa oscilação no núcleo atômico, nas partículas subatômicas, no próprio átomo, e ela vai aí dar sentido nas moléculas, no DNA, nas células e no tecido, e posterior ao tecido aí a um organismo e a vida como um todo, a vida como nós observamos, ou seja, a entidade criadora, a entidade primeira, ela atua
aqui dentro deste imenso oceano, infinitamente pequeno, todavia infinitamente grande, todavia sutil. Ela é o elemento primeiro. E nós, seres pensantes, nada mais, nada menos do que atuamos também juntamente com este oceano infinito de energia e estamos envolvidos diretamente, seja de maneira consciente ou inconsciente, com o processo de criação. É daí que deriva-se de que o observador é que cria a sua própria realidade, ou seja, os átomos, o campo celular, eles vão obedecer justamente à nossa maneira de vida, a nossa maneira que nós vemos a vida. Se você vê a vida um tanto quanto um mar de desilusões, é esse mar de desilusões externos que vai se voltar a você. Se você entende a vida como um palco da divindade, um palco do amor, é isso que vai retornar a você. Para frisar aqui, eu posso dizer, a lua ela é o que é, todavia ela é pacífica de pontos de vista, ou seja, ela é pacífica do ponto de vista do observador. Lembrando que nós temos aí basicamente dentre os humanos, fora as outras espécimes de vida, 7 bilhões de observadores. E é necessário que se desenvolva alguns mecanismos ideológicos para engendrar uma certa passividade e compreensão nas pessoas de que elas são a verdade. Elas não precisam procurar a verdade lá fora, que a verdade já está em seus interiores, porque essa verdade é esse grande oceano e que só carece um despertar da consciência, ou seja, um voltar para si mesmo e entender que elas são por si já uma entidade divina manifestando-se na Matrix. E para frisar esse conceito de entidade criadora, nós vamos perceber aqui, assim como o todo, ou seja, esse conjunto infinito de inteligência que nós vamos chamar de Deus, que atua aqui na superfície da bola, ou seja, no microcosmo, mas é o macro, assim como esse Deus, ele está diretamente envolvido com toda a criação do cosmos, ou seja, ele está intimamente ligado com tudo, com todas as espécies de vida que existe dentro do cosmos, seja essa espécie o que for, eu digo desde uma ínfima bactéria aos grandes mamíferos e, é claro, ao ser humano. Assim nós somos. Nós vamos ver nesse gráfico que essa entidade pensante que está habitando em um corpo humano, se nós formos perceber o corpo celular, nós vamos ver que nós estamos tomando conta literalmente de um corpo com trilhões de células, ou seja, nós temos um corpo colossal onde cada célula está intimamente ligada com a consciência e respondendo justamente aos comandos dessa própria consciência. E a gente vai entender que a mente, ela é assim que comanda o corpo. Assim como Deus, ele comanda, é a entidade criadora do próprio universo, ele está no comando de todo o universo, assim é a sua centelha que está no comando do corpo humano, ou seja, nós somos responsáveis diretamente por nosso modo de viver, pelo nosso modo de viver, ou seja, o corpo ele vai responder justamente quem nós somos. Isso traz uma certa responsabilidade nas pessoas, que elas vão entender que elas vivem se auto-sabotando, ou seja, elas vivem se procrastinando, elas vivem postergando a felicidade, elas vivem jogando a culpa dos seus insucessos no palco de manifestações, quando na verdade, uma vez ela atuando dentro deste mundo pequeno composto por trilhões de células, todas as suas células corporais, bem como todos os seus sistemas, estão justamente aqui obedecendo ao comando da própria consciência. Ou seja, nós somos deuses cuidando de trilhões de células corporais. Nós somos essa centelha, essa entidade pensante que estamos atuando no macrocosmo, mas para nós chegarmos nesse macrocosmo é necessário nós penetrarmos profundamente em nossos seres, penetrarmos
profundamente em nossos interiores, para nós entendermos que nós somos entidades criadoras, ou seja, nós somos o próprio todo manifesto, e assim como o todo que é esse conjunto de informações inteligentes, esse conjunto infinito de informações inteligentes, ele é o responsável pela criação de todo o universo, e cada vez mais vai criando, nós também somos os responsáveis aí pela criação da nossa estrutura corporal e pela manutenção da nossa estrutura corporal. Ou seja, quanto mais inteligente esse indivíduo ele vive, mais inteligente também é o seu mundo celular, esse colossal mundo celular composto de tamanhas complexidades. Quanto menos consciência esse sujeito tem, mais sofrimento ele gera. Ou seja, quanto mais ele se auto-sabota, quanto mais ele procura um Deus, uma entidade criadora no exterior, mais ele acaba se auto-sabotando, que ele acaba se desvalorizando, uma vez que ele tem um valor inestimável, porque ele já é por si esse estado perfeito da matéria, essa centelha imortal que vai dando vida em mundos, e que esse mundo, é claro, quanto mais inteligente é a vida deste mundo, mais inteligente é essa estrutura corporal, e mais inteligentemente esse mundo corporal ele vive dentro das Matrix. Isso é só para frisar. E aí a gente vai entender o porquê eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o universo, nós realmente somos um. Nós vamos entender aqui também o porquê Deus é espírito, porque Deus é essa centelha que nós podemos chamar de espírito que está por trás de toda a vida. E nós, entidades pensantes, também somos espíritos, e é por isso que nós vamos entender que eu e você, nós e o Pai, nós somos um. E aí a gente vai entender também por que a unidade criadora ela compõe o todo e ela está manifesta em todas as vidas. Nós vamos englobar que o universo é uma única coisa só, manifesto em infinitas possibilidades, em infinitas manifestações, trazendo essa entidade pensante desfragmentada dentro da mente. Nós também vamos entender que nós somos compostos de trilhões de células, números incontáveis de moléculas, números inimagináveis de átomos. Todavia, nós somos um, ou seja, nós somos uma entidade pensante animando trilhões de células, mas ao mesmo tempo nós somos um todo, ou seja, a centelha anima trilhões de células, mas ao mesmo tempo a centelha é uma única entidade, é um único indivíduo. E aí a gente vai entender que isso dá uma cara de individualidade, dá uma cara também de unicidade. Todavia, nós temos sim que voltarmos para nós mesmos, para nós entendermos essas complexidades e entendermos que nós estamos por trás dos fenômenos da existência, que carece sim um grande despertar da consciência para tudo isso aqui, para que nós possamos, é claro, viver melhor. E nada mais do que para o nosso entendimento, que para nós desenvolvermos todas essas filosofias, para nós entendermos a vida, nós primeiramente temos que começar a colocar o pé no chão e entender que nós devemos necessariamente, claro, desenvolver um certo amor, um certo equilíbrio emocional para que nós possamos viver com passividade entre os nossos. Enfim, pessoal, era isso que eu queria deixar aí, era este o conceito aí do grande atuar de Deus, só para frisar, para nós acessarmos o trono de Deus. Para nós acessarmos o grande atuar de Deus, é necessário que nós mergulhemos para a superfície da bola, mas para nós fazermos o mergulho na superfície da bola, é necessário que nós façamos o mergulho para dentro. Eu acredito que eu fiquei claro aí, eu espero que vocês tenham entendido, e é isso aí, pessoal, até um próximo vídeo. Só para lembrar, o próximo vídeo nós vamos aí discorrer sobre o decaimento da própria consciência, ou decaimento das mônadas, ou seja, sobre a divisão mesmo de deuses, sobre assim o desfragmento da centelha do grande oceano de energia.
E é isso, pessoal. Não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal. Também não se esqueçam aí de deixarem um gostei. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E até um próximo vídeo aí. Grande abraço, felicidades.